E em Porto Alegre, a Associação Esporte Mais promove inclusão por meio do esporte. Pessoas com deficiência física e intelectual têm aulas de corrida, arremesso de peso, arremesso de dardo e o sonho de chegar numa Paralimpíada é incentivado todos os dias. Esporte para desafiar os limites do corpo e promover a inclusão. Causa abraçada pela Associação Esporte Mais, que atende pessoas com deficiência física, intelectual e visual. Com uma intenção de que eles se insiram melhor na sociedade, né, através do esporte. A gente que trabalha com esporte parece que a medalha é o mais importante, mas não é. As conquistas que eles têm enquanto pessoas com deficiência, conquistas pessoais são as mais significativas, assim, de conviver em cidade, de conseguir se deslocar sozinho, de poder viajar. Os treinos do atletismo têm duração de 1 hora e acontecem 2 vezes por semana no Parque Municipal Alim Pedro, bairro IAPI, Zona Norte de Porto Alegre. 35 pessoas fazem aulas na Esporte Mais, a maioria delas com algum tipo de deficiência. Atletas como o Rudy Ander, de 19 anos. Ele tem paralisia cerebral e movimentos limitados em metade do corpo. Treina corrida. Faço aqui 100 metros, 200, 50, às vezes até arremesso de peso. Já Felipe, de 17 anos, optou pelo lançamento de dardos e discos. Além do nanismo, teve problemas internos também, como uma malformação na laringe, que levou ele a usar 14 anos traqueostomia. Há 4 anos, 3 anos eu não saía. Quer dizer, saía, mas só com o pai, a mãe, meus familiares. Agora eu já posso sair sozinho, treinar. E não é só o dardo que vai longe com os treinos da Esporte Mais. O Felipe também está cheio de planos. Um dia eu competi pelo atletismo e a natação, que eu estou pretendendo entrar também. Eu acho bem importante, porque evolui bastante, né? Fez muitas amizades, está conhecendo outros tipos de deficiência, né? De pessoas com limitações e que vão à luta, que não ficam se entregando. E por que não alimentar o sonho de chegar numa Paralimpíada? Incentivo para competir não falta. A gente está levando eles a treinar para isso, em busca sempre de competições de nível municipal, estadual, regional, nacional e competições internacionais. E nos destaques internacionais, depois da aprovação na Câmara Americana, o processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos agora segue para julgamento no Senado, que conta com a maioria de parlamentares republicanos, à base de Donald Trump. O julgamento está previsto já para janeiro, mas os democratas querem atrasar essa análise para causar um desgaste maior para o chefe da Casa Branca. Confira. Não demorou muito para a reação chegar. Na verdade, eles não estão atrás de mim, eles estão atrás de você. Eu estou apenas no caminho, diz essa imagem no Twitter de Trump. O chefe da Casa Branca também chamou a aprovação do impeachment de a maior caça às bruxas da história americana, contrapondo o que ele mesmo disse ontem no comício em Michigan, assim que soube do resultado. Realmente não parece que estamos sendo acusados, afirmou o presidente dos Estados Unidos pouco antes de ser interrompido por manifestantes. 2 acusações pesaram contra Donald Trump na histórica votação na Câmara ontem à noite: abuso de poder e obstrução do Congresso. A de abuso de poder foi aprovada por 230 a 197 votos. E a de obstrução do Congresso passou por 229 a 198. O resultado não é uma novidade. A casa é controlada pela maioria democrata. Agora, os esforços de Trump se concentram no Senado, de maioria republicana, que deve fazer a análise desses 2 artigos no início do ano que vem. Hoje, ele já começou a estabelecer contato com os senadores, sugerindo que o novo pacto comercial do país com o México e o Canadá aconteça logo.
Mas a Câmara não quer facilitar e deve atrasar o envio das acusações para o Senado, gerando mais um desgaste político para o chefe da Casa Branca. Trump busca outro mandato de 4 anos nas eleições presidenciais de novembro do ano que vem e afirma que o impeachment é uma tentativa dos democratas de anular sua vitória no pleito. No cenário internacional, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não acredita que Trump sofrerá impeachment no Senado e diz que a Rússia está pronta para concordar com um novo acordo de controle de armas com os Estados Unidos. E a alemã Angela Merkel rebateu. Ela replicou um comentário no Twitter. Podemos enfrentar desafios da Rússia agressiva, mas o presidente dos Estados Unidos confuso. E agora vamos falar de saúde. O vírus HTLV, da mesma família do vírus HIV, ainda é pouco conhecido no país. Mas no Brasil, estima-se que até 2 milhões de pessoas apresentem o vírus, que compromete a medula espinhal e o sistema neurológico. A maior parte dos pacientes pode permanecer sem manifestar os sintomas e a conscientização sobre a doença é necessária. Linda tem fraqueza nos membros inferiores e falta de equilíbrio. Esse quadro clínico foi evoluindo ao longo do tempo em decorrência do HTLV. Há 20 anos ela descobriu que tinha o vírus ao fazer exames para doar sangue. Foi em 96, fui fazer uma doação e como já era nessa época já era feito o teste, para o HTLV, aí foi constatado. Considerado o primo do vírus HIV, o HTLV ainda é desconhecido para a maioria da população. Foi descoberto na década de 80 em pacientes que tiveram a leucemia. No Brasil, estima-se que de 800 mil a 2 milhões de pessoas apresentem o vírus, que compromete a medula espinhal e também afeta o sistema neurológico. Entre as formas de transmissão estão o aleitamento materno, as relações sexuais desprotegidas e o contato com o sangue infectado por meio de agulhas e seringas. A maior parte dos pacientes pode permanecer sem manifestar os sintomas. O HTLV é um vírus que é muito desconhecido até hoje pela população e inclusive por profissionais de saúde, até mesmo médicos. Existem médicos que não sabem que vírus é esse. O HTLV é o vírus T-linfotrópico humano, da família do HIV, mas é um vírus completamente diferente do HIV. Não existe tratamento, somente sintomático. O vírus atinge mais mulheres do que homens, geralmente com idades entre 40 e 50 anos. Não há cura, mas os sintomas podem ser amenizados. A médica infectologista é responsável por coordenar um projeto de extensão da UFMG voltado para as pessoas que são diagnosticadas com o HTLV. O trabalho de prevenção também inclui as mães em gestação para que elas não transmitam o vírus para o recém-nascido durante a amamentação. Se ela fizer o exame, ela vai poder evitar a amamentação, porque é através da amamentação que ocorre a maior parte dessa transmissão de mãe para filho. Então, o mais importante é a gestante descobrir se ela tem esse vírus, porque se ela tiver, ela não vai amamentar e dessa maneira ela vai reduzir muito o risco de transmitir o vírus para o filho. Na caderneta da gestante fornecida pelo SUS, o HTLV não consta entre os 14 exames do pré-natal que são gratuitos. Mesmo assim, a pedido da médica, a Patrícia fez o exame, que deu negativo. Ela desconhecia até então a importância do teste. Eu já tenho 2 filhas, uma de 10 e uma de 5 anos. E nunca foi me pedido esse exame, nenhuma das gravidezes, nenhuma da gestação, então nunca tinha feito esse exame, é a primeira vez. Graças a Deus o resultado deu negativo, posso amamentar tranquilo e feliz por saber que nas outras gravidezes não teve problema, né? E o Minas Brasil Notícias desta sexta-feira fica por aqui. Você pode acompanhar as nossas reportagens no site mbnews.tv.br, no YouTube, canal Jornalismo Paracatu e no Facebook /MBNews. Mais notícias amanhã no Jornal Especial do final de semana. Uma boa noite e um ótimo final de semana para você.